Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Podem tomar assento. Cadê as crianças? Nós queríamos orar pelas crianças. Elas já estão lá? Maria vai lá e vamos orar pelas crianças para que elas possam ter um momento que recebam também oração, né? Às vezes nós achamos que as crianças não precisam porque são crianças, mas a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar e até quando se estiver velha não se desviará dos caminhos do Senhor. Então nós queremos ter como hábito orar pelas nossas crianças antes de nós levarmos elas para a salinha, a fim de que elas possam saber que é um momento em que estamos na presença do Senhor. Criança é criança, age como criança, faz tudo que uma criança faz, mas as crianças também necessitam de oração. Vamos nos colocar de pés e vamos orar pelas nossas crianças, para que Deus possa abençoá-las. E depois a titia Maria das Graças vai estar cuidando das criancinhas lá, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças pelos nossos filhos, as crianças que se encontram aqui, que vieram para aprender a Tua palavra. Senhor, toma cada um em Tuas mãos, que eles possam ter um momento, Senhor, de paz na Tua presença. Corta os laços de acidente, qualquer que seja, Senhor, que o inimigo tenha preparado, não prosperará. Cuida deles, Senhor, porque são Teus. Nós te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. As crianças podem ir com a titia Maria das Graças, enquanto nós vamos estar aqui na presença do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Joshua, Deus te abençoe, é sempre bom vê-lo. Esse sorriso largo seu aí faz falta, você sabe, né? Então, Deus abençoe os amados irmãos. Irmãos, sempre bom estarmos juntos. Irmã Isabela, ela tem se ausentado em algumas circunstâncias, porque fez um curso aí de Geocontractor, esse aí. E aí, nos domingos, ela não tem mais paz. Ela vai fazer mais 6 provas ainda e... Enfim, mas nós estamos orando para que Deus lhe dê graça, lhe abençoe, a fim de que sua vida possa ser reorganizada, né? Isso deu uma desorganizada na sua agenda, mas eu sei que a irmã sempre que pode estar aqui conosco e que Deus possa lhe abençoar e que a irmã logre êxito aí nesse desafio, né? Amém. Vamos então fazer uma leitura bíblica no livro de Josué, a partir do capítulo 1, capítulo 1 até o versículo de número 9, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que deu aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, este Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Já oramos uma vez, eu louvo ao Senhor pela a nossa convicção que uma oração pode muito em seus efeitos, então eu não vou fazer a seguração, porque eu já recebi da igreja a oração para que Deus me inspire e que a minha boca seja a boca de Deus, os meus lábios, os lábios do Senhor, e que as minhas palavras sejam sempre as palavras do Senhor. O livro de Josué, ele é uma transição da lei para um outro advento. No capítulo 31 do livro de Gênesis, Moisés reuniu todo Israel.
aproximadamente 2 milhões de pessoas estavam ali escutando Moisés atentamente. Moisés, nessa fase da história, já estava com aproximadamente 120 anos, e ele já sabia que não poderia mais continuar conduzindo o povo à terra prometida. Ele via que a morte estava se aproximando e que alguém precisava continuar conduzindo esse povo. O problema é que nesse mesmo dia, Moisés trouxe 2 notícias ruins. A primeira é que ele declinava da sua liderança em função da morte que já se aproximava. Ele disse, olha, eu já não tenho mais como continuar conduzindo, porque os meus dias estão se aproximando. E ele traz uma outra notícia trágica e diz, olha, a segunda parte do que Deus falou comigo é que eu não vou atravessar o Jordão com vocês. Imagina que durante 40 anos a expectativa era passar o Jordão. Passar o Jordão. Esse era o discurso diário de Moisés para o povo. Existe um Jordão e nós vamos passar esse Jordão. Então ele chama Josué na presença de todo Israel e diz a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, e você vai fazer com que eles entrem nessa terra. Nós vamos para o capítulo 34 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que subiu Moisés ao monte Nebo. E eu quero acreditar que esse homem, ou ele foi arrebatado em espírito, ou o próprio Deus o levou. Porque eu estava vendo a geografia bíblica, e a cordilheira do monte Nebo, ela vai dar lá em um monte muito mais alto, chamado Monte Pisga, e é quase que inexpugnável. Um homem de 120 anos de idade não teria força física para chegar àquela posição e de lá contemplar toda a terra que mana leite e mel. Ele viu toda a extensão da terra. Tudo que tinha, ele viu. E eu quero acreditar pelo Espírito Santo de Deus que Deus o trasladou para aquele lugar, ou ele teve uma visão divina para que ele pudesse contemplar. E Deus é Deus, e ele pode e faz essas coisas. Então, eu quero crer que ele foi arrebatado em espírito, ou o próprio Deus se encarregou de levá-lo e mostrou para ele toda a terra, do norte a sul, leste a oeste, e disse, olha, Moisés, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a eles, a tua semente eu darei. Contempla com teus próprios olhos. Olha bem que maravilha. E Deus diz, porém, tu não entrarás nela. É necessário abrir um parênteses aqui para essa passagem, porque muitas pessoas, por uma deficiente hermenêutica ou uma exegese mal construída, ele tem por hábito de imaginar que Moisés não entrou nos céus e que Canaã é um dos símbolos de céu. Não é. Canaã já estava habitada por 7 nações pagãs. E no céu não tinha, ninguém habita lá a não ser Deus. E a outra é que ele não entrou no céu. O problema é que Moisés, irmãos, ele é o mediador da primeira aliança de Deus com o homem. Chama-se aliança mosaica. E todo o seu pressuposto está com base na lei. E essa aliança, a lei, ela não consegue levar o homem a Deus. Ela não consegue fazer com que o homem passe o Jordão. Porque a lei exige muito mais do que o homem pode alcançar. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E Moisés, como esse pressuposto que se baseia na lei, ele jamais ia alcançar que passasse o Jordão. Por quê? Porque a lei, ela mostrava, apontava para o pecado, mas não dava solução. Então Moisés vai até o Rio Jordão. O Rio Jordão, desculpe, é um dos símbolos, é um tipo de Cristo. E para entrar na terra prometida, a lei tem que morrer para que a graça continue seguindo. Então, para entrar na terra, ele tem que primeiro passar pelo rio, que é
a cruz de Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, para aí sim ele começar a viver o advento da graça. Moisés, ele cometeu um erro só e a lei o condenou. Lembra quando o povo estava peregrinando no deserto e pediram água? Não tinha água. E Deus disse: Moisés, fala com a pedra. E Moisés golpeou a pedra. Então, naquele momento, a lei mostrou que ela não dá trégua para o pecador, a não ser que Deus entre com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, ele chega até a beira. É assim que faz. Só que para transpor, para continuar entrando, só pela graça e misericórdia de Deus. Então, muitas pessoas equivocadamente confundem essa mensagem e dizem que Canaã é o céu e que Moisés não entrou, e, enfim, umas confusões que às vezes complica mais do que explica. E morre esse homem chamado Moisés aos 120 anos. A Bíblia diz que os seus olhos não perderam o vigor e ele nem sequer perdeu a sua força. O próprio Deus o sepultou e ocultou o seu cadáver para que ele não se tornasse objeto de peregrinação. Imagina, se todo mundo soubesse onde estava sepultado esse homem, ia ser uma procissão atrás da outra, querendo tocar no cadáver, enfim. Então o próprio Deus o sepultou e não revelou onde estava sepultado. Israel chorou a morte do seu líder por 30 dias. Por 30 dias Israel pranteou esse homem, até que, estando eles acampados em Sitim, Deus fala com Josué. O problema é que Josué nunca tinha se esquecido do juramento que Deus havia feito a Moisés a respeito dessa terra. Ele sabia que essa terra existia, que era real. Sabia que eles teriam que transpor essa terra, mas até o presente momento não tinha chegado até lá. Olha que Josué se recordava de todas as promessas que Deus tinha feito, desde Abraão, Isaque, Jacó. Isso há mais de 500 anos atrás, falando de uma terra que mana leite e mel. Era um sonho nutrido há anos. O povo ansiava por esse momento. Agora, estão ali de frente à possibilidade de realizar um sonho. O tempo oportuno que Deus havia dado havia chegado. Era a hora de tomar posse da herança. Você sabe que, geograficamente falando, de Sitim até as margens do Jordão, eram somente 12 quilômetros. Agora não eram mais 2 milhões. Toda aquela geração havia morrido e agora eram quase 4 milhões de pessoas para atravessar esse Jordão. 4 milhões de ex-escravos, atrás de um sonho inimaginável, tão perto de realizar, entrar na terra prometida. Quero dizer para vocês que hoje é dia de atravessar esse Jordão. Esse Jordão ele tem um simbolismo muito intenso nas nossas vidas, quando nós comparamos ele a uma promessa que Deus nos fez, e que nós estamos parados frente a essa promessa, e muitas vezes dizemos: está tão perto, eu vou passar. Passei quase toda uma vida esperando esse Jordão, e agora estou em frente dele. Você sabe que um dos sonhos mais intensos de quem vem para esse país é dizer: eu vou para os Estados Unidos da América. Fazemos sonhos. Quem tem hábitos religiosos faz promessa. E quando entra, ele diz: uau, entrei. E sabe o que ele diz? Eu vou adorar e vou servir ao Senhor por todos os benefícios que Deus me tem feito. Muitas vezes nós entramos nesse país e nos esquecemos do Senhor. A promessa que Deus tem para nossas vidas é muito maior do que podemos imaginar. Deus tem promessas para os nossos relacionamentos. Talvez você esteja diante de um Jordão que é o seu casamento e ele precisa ser passado. Como vai o seu casamento?
Ele se tornou um Jordão. Hoje é dia de passar esse Jordão. Ele poderia estar melhor? É dia de passar. Como estão as nossas famílias? Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais? Talvez eles queiram passar o Jordão que nós já passamos, mas nós até hoje nós dissemos, olha, para passar o Jordão, você tem que romper com a lei, você tem que romper com a religião e dar um passo de fé para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Como está o nosso trabalho? A nossa vida financeira? Como estão os desafios? Como está a nossa vida espiritual? O Jordão da nossa vida espiritual, ele requer um passo de fé. O problema é que muitas vezes nós estamos na antessala do comodismo. Para mim aqui está tudo bem. Ei, Deus tem um sonho para você. As cadeiras são para ser ocupadas, não por quem já foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, mas por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e que necessitam da salvação. Quinta-feira, eu tive uma experiência tremenda com um jovenzinho, ele devia ter uns 17 a 18 anos, e ele disse, olha, eu preciso que alguém fale de Jesus para mim. Uma jovenzinha trouxe ele aqui. E eu disse, ok, vamos falar sobre... O que você quer saber? Ele disse, eu quero saber de tudo, eu não sei de nada. Falei, então eu vou te explicar o Evangelho em 4 fases. O Evangelho é a coisa mais simples do mundo e ele precisa ser entendido por uma criança de 8 anos e um velho de 80. Não existe complicação no Evangelho. Ele disse, primeiro, você precisa ser regenerado. E ele disse, sim, o que é isso? Eu falei, olha, a nossa vida é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O problema é que o seu espírito está morto. Porque quando nós pecamos, o espírito morre e o relacionamento com Deus é rompido instantaneamente. E quando nós aceitamos Jesus, o espírito revivifica, revigora, volta a ter vida novamente. Regeneração. Segundo passo, nós temos que ter os nossos pecados justificados. Justificação. Quem é que justifica os nossos pecados? Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele ficou me olhando. E ele disse, calma, ainda não acabou. Depois que você é justificado, você precisa ser santificado. Porque a alma, ela é um processo. Enquanto que o corpo e o espírito é um ato, a alma é um processo. E somente o Espírito Santo é quem pode santificar as pessoas. Somente o Espírito Santo é que pode mudar a vida das pessoas. Sabe quantas pessoas hoje em dia querem arrumar a vida do outro? Pensando que ele é o próprio Deus? Escuta, quem fez o homem foi Deus. Quem fez o seu marido foi Deus. Quem fez o seu filho foi Deus. Somente Deus pode dar uma solução para esse problema. Não fale para o seu marido os problemas que ele tem. Não fale para os seus filhos os vícios que ele tem. Fale para Deus. Deus o fez. Deus o construiu. Deus colocou nele uma alma e um espírito. E somente Deus tem poder e autoridade para transformar a vida do homem. E eu disse, isso chama-se santificação. Justificação, agora santificação. E falta mais uma coisa. O que falta agora? Já doido para aceitar Jesus. Ele disse, você vai ter o seu corpo um dia glorificado. E quando vai ser isso? Quando Jesus Cristo vier nos buscar em glória. Essa igreja vai sumir, esse povo vai desaparecer, e nós estaremos sempre, para sempre, nos braços do Senhor, e nunca mais haverá lágrima, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. E ele disse, eu quero esse Jesus. Naquela sala, às 11 horas da manhã, aquele menino de 19, 17 anos, teve o seu nome escrito no livro da vida, porque passou o Jordão. Deus me fez promessas, mas para se cumprirem, eu preciso atravessar o Jordão. Jordão é aquele que desce. Ele nasce lá nas montanhas do Antilíbano, desce e vai desaguar no Mar Morto. E o que nós precisamos fazer para cruzar esse Jordão? Primeiro, reparem que Israel estava passando por uma crise de liderança. O seu líder, o seu grande líder Moisés, morreu. Como é que eu vou vencer uma crise de liderança, pastor? Primeiro, tira o olho da crise. Olha o versículo 1 e 2, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual é a nossa grande dificuldade? Em transpor o Jordão das nossas promessas. Olhar para a crise. O Sandro vai dizer assim, olha, eu não vou comprar essa casa porque o país está em crise, a economia está em crise, eu acho que não vou conseguir. E ele vai ser pressionado por isso aí. E o diabo vai dizer, em verdade, você não vai conseguir. E ele começa a introjectar aquela mensagem, dizer, eu não vou conseguir. Porque está olhando para a crise. Por que nós temos crise de relacionamento que não se resolvem? Porque nós estamos olhando as imperfeições do homem. Estamos olhando os pontos frágeis que a pessoa tem. Não enxergamos nada de positivo nele. Olhando para a crise. Por que muitas vezes nós dizemos, olha, os nossos filhos não têm mais solução. Uns estão envolvidos com droga, com prostituição. E olhando para a crise, irmãos. Josué estava passando por uma crise de liderança. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Você acha que você não é capaz de transpor esse Jordão? Você acha que você é insignificante? Você é o melhor que Deus fez. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não estou aqui falando de confissão positiva, eu quero, eu posso, eu determino. Não, senhores. Estou falando que Deus nos capacitou para passar o Jordão das nossas dificuldades. Estou falando que Deus nos deu condições de que nós possamos enxergar a crise e dizer, não me importa a crise, não me importa o problema, o que importa é que eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Crise de liderança. Josué passando por um enorme conflito. O problema é que a morte de Moisés trouxe um vácuo de liderança. Imaginem. Todo mundo olhando um para o outro. Todos desanimados. E agora? Quantas vezes você já se deparou com essa situação? E agora? Tudo que eu fiz até hoje não funcionou. Eu estava tão perto de alcançar a vitória. E você não foi pela fé. Ficou olhando para a crise. Olhando para o problema. Olhando para as circunstâncias. Todas as vezes que o inimigo quer tirar uma bênção sua, ele faz com que você enxergue a crise e não a Cristo. Olhe para Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida. Você não precisa de recorrer ao seu amigo. Você não precisa recorrer a um parente, a um chefe, não. Jesus tem a solução. A pergunta que orbitava no acampamento era uma só. E agora? O que é que nós vamos fazer? Chegamos tão perto. Na hora de passar, Moisés morreu. Sabe quando muitas vezes você coloca a sua credibilidade nas pessoas? Não, vai que eu vou injetar um dinheiro para você alcançar um negócio. Não acontece assim, Sandro? Aí você vai, ele disse que vai me dar o dinheiro. Quando chega na hora, morreu. O cara que ia me emprestar o dinheiro, morreu. Mas Cristo continua vivo. Cristo continua soberano. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem autoridade e controle sobre todas as coisas. Tire o olho da crise e saiba que Deus está no controle. Para cada Moisés morto, Deus levanta 10 Josués. Para cada um que cai, Deus levanta 10. Você pensa que Deus depende de nós? Deus conta conosco. Se eu não quiser fazer a vontade soberana de Deus na minha vida, Deus coloca outro no meu lugar. E até melhor. Com muito mais capacidade. Não perca tempo esperando soluções humanas, ações humanas.
Deus tem a solução para passar esse Jordão. Busca a Deus. Casamento está em crise? Deus está no controle das coisas. O seu marido não se comporta como sacerdote? Não faz um culto domiciliar? O seu marido não se comporta como guardião, como protetor da família? Fale com Deus. Não fique parado olhando para a crise. Não fique parado olhando para o problema. Converse com Deus. Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir tudo aquilo que Ele precisa ouvir da sua boca. Mas, pastor, Deus não sabe? Claro que sabe. Os seus atributos divinos estão todos em vigor. Mas Ele quer ouvir você falando. A obra de Deus não para, ela continua. Assuma hoje o seu papel histórico. Existe um Jordão para ser passado. E nós vamos passá-lo em nome de Jesus. O problema são as nossas desculpas. Dizendo, olha, eu não estou preparado para passar por esse Jordão. Não, eu não estou pronto. Não, eu não consigo. E começa a se diminuir, se inferiorizar. Irmãos, autopiedade não faz parte do currículo do cristão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra. Ninguém tem piedade de ninguém. O inimigo está aqui para roubar, matar e destruir. Mas eu posso usar essa palavra e constituir a minha vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pare de ficar com desculpinhas esfarrapadas. Eu não posso. Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. Enfim. Você sabe com quantos anos Martim Lutero iniciou a reforma na igreja protestante? Aos 38 anos. João Calvino, aos 21. Billy Graham, aos 40 anos. Escute isso. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado praticamente no mundo todo. Alexandre o Grande, aos 23 anos, já não tinha mais o que conquistar. E você dando desculpas para passar o Jordão e ter vitória. Qual é o Cristo que você vive? Qual é o evangelho que você prega? Qual é a fé que você pratica? Saia do deserto. Não foque no deserto. Foque nos novos desafios, porque Deus quer te dar vitória. Olha o que ele diz no versículo 2, somente a parte B. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te significa, toma uma atitude. Existe um Jordão e você tem que passar para alcançar a sua terra prometida. Tomar uma atitude não é uma fé inexpressiva. Tomar uma atitude não é uma motivação produzida por um coach. Levanta-te significa sair do deserto. O Jordão estava bem aqui, do lado, 12 quilômetros, mas eles continuavam no deserto. Quantos cristãos estão ainda no deserto e sentindo aí o cheiro da água do Jordão? Porque não tomam uma atitude de fé, crendo que Jesus Cristo já deu a vitória. Não estou falando aqui, irmão, de confissão positiva, de eu determino e Deus vai... Não! A cruz me garantiu a vitória. E alguns ainda estão no deserto. Ele sai daí. Levanta-te. Sabe o que Deus estava dizendo? Você chegou até aqui acreditando em tudo que eu falei. Por que não dá mais um passo? E continua acreditando no que eu falei. As promessas do Senhor estão todas vigentes nas nossas vidas. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Todos os propósitos de Deus nas nossas vidas foram cumpridos. Levanta-te. Sai desse deserto. Deus estava dizendo, as minhas promessas vão te seguir e eu vou te guardar. Muitas pessoas pensam que o deserto é o nosso destino final. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta. O deserto não é o nosso destino final. Lá no Brasil nós temos uma expressão que diz assim, nadou e morreu onde? Na praia. Imagina,
morreu na praia. A primeira geração que saiu, que cruzou o Mar Vermelho, entraram, saíram da escravidão, mas morreu no deserto. Olha que coisa interessante. Quando Josué convoca o povo, ele diz, olha, se organizem, se preparem, porque caminho de 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Quando Moisés foi falar com Faraó, ele disse, deixa meu povo ir, caminho de 3 dias, para oferecer uma festa ao Senhor no deserto. Esses 3 dias viraram 40 anos. E Josué agora se lembra desses 3 dias, que viraram 40 anos, e diz, olha, nos faltam 3 dias, e nós vamos passar. Não se preocupe, a promessa de Deus é que você vai passar o Jordão. Não se preocupe com as ameaças que o inimigo faz a você a tempo e a fora de tempo. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguns irmãos que estavam preocupados com relação às novas leis que o Ron DeSantis estabeleceu aqui para os imigrantes. Não se preocupem. Deus tem o controle de todas as coisas. O salmista dizia no Salmo 49, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele os protegerá com a destra da sua justiça. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé, crendo que Deus vai continuar nos guardando. Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Nosso cemitério não é o deserto. Nós fomos chamados para conquistar a terra prometida. Você sabe quais foram as atitudes que sepultaram toda essa geração no deserto? Vou dizer para vocês. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Já havia uma promessa. O problema é que existem passos que fazem com que a promessa não se cumpra, e aquele que devia receber a bênção vai morrer aonde? No deserto. Primeiro passo para morrer no deserto, incredulidade. Números capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vocês querem esclarecimento dessa história? Vou esclarecer para vocês. Quem mandou espiar a terra? De onde se tirou essa ideia? Se Deus já havia prometido há mais de 500 anos atrás. De onde saiu isso? Espiar o que Deus já tinha dito que ia fazer. Por que que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós duvidamos que Deus é capaz de fazer. Por que que muitas vezes a bênção não nos alcança e nós não passamos o Jordão? Porque nós somos incrédulos a ponto de dizer, não, Deus não pode fazer isso. De onde se tirou essa ideia? Se Deus já havia dito que estava lá. Estavam cometendo o terrível pecado da incredulidade, e esse pecado custa caríssimo. Segundo passo para morrer no deserto. Tentaram a Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim, então todos vós chegastes a mim, a Moisés, e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Sabe o que eles fizeram? Formaram um comitê, reuniram todos os príncipes, todos os líderes religiosos,
todos os chefes de família, e disseram: escuta, vamos resolver nós aqui, se esse negócio está certo ou está errado. Tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo tentou ao Senhor Jesus, ele usou a própria palavra para tentar a Deus. Esses homens estavam fora de si. Vamos ver se esse negócio é de Deus. Vamos ver se isso aí tem respaldo entre nós. Deixa Deus para lá e nós vamos decidir. Terceiro passo para morrer no deserto: decidir sem consultar a Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 23 diz assim: pareceu-me, pois, bem esse negócio, de sorte que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Sabe quem fez isso aqui? Moisés. Teve culpa no processo. Porque ele decidiu: não, eu acho que está bem isso aí. Não, essa loucura de vocês, eu acho que faz sentido. Corroborou para a morte no deserto. Teve parcela de culpa, porque deu ouvidos à voz dos homens e não à voz de Deus. Escute, cuidado com as vozes que você anda ouvindo por aí. O diabo fala, o coração do homem engana. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e nele não existe verdade alguma. Quantas vezes Deus está dizendo: olha, vai que a vitória é tua, o diabo diz: não vai. Fala no seu ouvido, você ouve e retrocede. Irmãos, às vezes Deus diz: olha, vai lá, pede perdão, recomeça, e o diabo coloca orgulho no seu coração e diz: não faça isso, deixa que ele peça perdão. Escute, quando depender de vós, tendes paz com todos. Se ele não quer te perdoar, o problema é dele. Se ele não quer relacionamento leal, sincero, é problema dele. Faça a sua parte. Perdoe quantas vezes for necessário. Ame mais do que você imagina que pode amar. Mas o diabo coloca vozes nos nossos ouvidos. E quantos estão ouvindo? O coração engana. O que é que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem. Sabe o que ele diz? A minha intuição diz que eu não devo fazer. Quê? Que intuição? Nós não somos conduzidos por intuição, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que fala, é Ele que está sempre do nosso lado. Nós não precisamos de livro secundário, a não ser a sua palavra, para sermos conduzidos só e somente só por Ele. E quantas vezes você dá voz, dá ouvidos ao seu coração, e ele é enganoso. Quarto passo para morrer no deserto: murmuração. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27 diz assim: e murmurastes, escute isso, nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para morrer. Olhem que mentira, que murmuração desproporcional. Dentro das suas próprias casas, cada um com a sua família murmurando contra Deus, intoxicando os filhos, a esposa, todos que estavam presentes. Deixa eu dar um alerta para a igreja essa tarde e noite. Você quer falar mal de pastor? Fale, mas não intoxique os seus filhos. Você quer falar mal da igreja? Fale, mas não intoxique os seus filhos nem a sua família, porque você vai pagar um preço muito caro. Deus é santo, a igreja do Senhor é a noiva. E quantas pessoas estão cometendo esse pecado infame de reunir dentro da sua casa para servir pastores e obreiros como se fosse um porco assado que cada um arranca um pedaço e come. Murmuração. Morreu no deserto. Deus tinha planos, projetos, mas a murmuração levou a esse episódio catastrófico. Moisés enviou 12 espias. Olha o relatório
de 10 deles, o relatório inicial. Números 13, 27 diz assim: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. E no seguinte diz: porém, a partir do versículo 28, começa o relatório catastrófico desse projeto malfadado chamado espiar a terra. A bênção aqui, irmãos, lado a lado. E sabe qual foi o discurso de 10 dos espias? O povo é poderoso. As cidades são fortificadas, habitadas por gigantes. Lá estão os amalequitas, os heteus, os amorreus, os jebuseus, os cananeus. Tudo quanto é eu está aí dentro. Infamaram a terra. Já declararam derrota antes de tentar conquistar. Sabe aquela pessoa que diz assim: irmão, eu tenho um projeto, vai ser uma bênção, e nós vamos... Não faça porque não vai dar certo. Irmão, eu estou pensando em fazer uma... Não faça que não vai dar certo. Irmão, mas nós vamos fazer assim. Eu me recordo que eu preguei muito no presídio. Visitei muito presídio. Muitos. E não foi uma vez, nem duas, não. Foram anos e anos e anos pregando dentro dos presídios no Brasil. E as pessoas diziam: olha, esses bandidos vão descobrir que você é policial e vão te matar aí dentro. I don't care. Deus me guarda. E eu achava engraçado que quando nós íamos para fazer essas visitas, eu era policial, aí o camarada só me olhava e os outros irmãos, coitadinhos, todo mundo pelado, tira a roupa. Eu disse: não, mas e ele? Ele é policial, ele pode. Então era uma tragédia, mas eu fiz isso anos e anos. Sabe quantos conselhos eu ouvi para desistir? Vários. Sabe quantas vezes as pessoas diziam: não vá, é perigoso? Eu disse: eu vou. E sabe o que aconteceu? Daquele presídio, pastor João, saíram pastores, saíram evangelistas, jovens que estavam ali perdidos, acorrentados pelo pecado, que não tinham nenhuma perspectiva de vitória, saíram livres e começaram a pregar o evangelho por onde eles andavam. E todas as vezes que nós nos encontrávamos, dizia: olha, pastor, valeu a pena o senhor ter vindo aqui. Valeu a pena o senhor ter gastado o seu dia aqui todos os domingos, irmãos, a cada 15 dias. O presídio era uma distância de quase 100 quilômetros. Valeu a pena. Tem pessoas que assimilam a derrota antes de tentar conquistar. E eles diziam: olha, nós não podemos contra esse povo porque é mais forte do que nós. Sabe o que aconteceu? Números 14, capítulo 1 e 2 diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação, e disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto. Quinto passo: rebelião contra Deus. Sabe o que eles disseram? Levantemos um homem e voltemos para o Egito. Eles sabiam que Moisés jamais voltaria, e Josué muito menos. E eles disseram: vamos buscar alguém que nos conduza de volta para o mundo. Dentro da igreja, buscando alguém que fizesse com que eles voltassem. Rebelião contra Deus. Você pode não gostar da igreja, a palavra pode te afetar, pode te confrontar, a palavra pode fazer com que você chore, mas não se rebele contra Deus. Ah, que esse pastor sabe da minha vida? Não sabe? Ele sabe dos meus problemas? Não sabe. É a palavra que confronta.
É a palavra que leva o homem a ser confrontado para que Deus consiga trabalhar na sua vida. E em consequência dessa falta de fé, Deus transformou 3 dias em 40 anos. 3 dias em 40 anos. Fez toda essa geração peregrinar no deserto e só 2 entraram. Porque quando os 10 espias estavam dizendo, olha, a terra é má, tem todos esses problemas, Josué e Caleb diziam, não, avancemos e vencemos, Deus vai nos dar vitória, Ele nos prometeu. Somente estes 2 entraram naquela terra. E lá estavam eles em frente ao Jordão. Esse Jordão precisava ser atravessado. 12 quilômetros, tranquilo. 320 quilômetros de extensão. Muito fácil. 4 quilômetros de profundidade. A largura dele variava entre 6 e 16 quilômetros de largura. Parecia uma tarefa fácil, porém não era. Estávamos na primavera naquela época. E lá no Monte Antilíbano, as geleiras começam a derreter. E na primavera cai uma chuva muito intensa. Então o volume de água daquele rio triplicou. Um rio que era tranquilo ganhou uma velocidade aceleradíssima. Deixa eu falar para você. Às vezes a nossa vida muda de um dia para outro. Mas aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Você sabe que passar o Jordão foi mais difícil do que o Mar Vermelho? Eu penso. Porque o mar é plano. As águas veio um vento, abriu e ela passou. O problema é que o Jordão, ele vem lá de cima. E as águas ficaram paradas assim, irmãos. E eles passaram a pé enxuto. Porque Deus tinha uma promessa. Estou dizendo para você que essa noite você pode cruzar esse Jordão. Toma posse da terra prometida, na sua família, na sua vida familiar, no seu ministério, na sua vida espiritual. Não importa onde, você pode ser abençoado essa noite. Nós temos que conquistar o que tem que ser conquistado, irmãos. Você pensa que conquistar é fácil? Claro que não. Quando Josué atravessou, ele tomou 3 providências. Construiu um altar em Gilgal, pegou as pedras, porque ele tinha um pensamento. Vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar, como foi que você conseguiu isso aí? Como foi que você venceu? E ele escrevendo disse, Josué capítulo 44, versículo 21, 22, diz assim, e falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Vai chegar um dia que os nossos filhos vão perguntar, papai, como foi que você venceu aquela crise? Vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar, como foi que você conseguiu essa vitória? E você vai se lembrar desse memorial de vitória. E todas as gerações, a sua família vão saber que existe um Deus poderoso, que faz com que você atravesse o Jordão a pés enxutos. Estamos finalizando, mas eu não posso deixar de falar uma coisa interessante. Você sabe que essas cidades todas eram habitadas. Não me interessa se elas estão habitadas. As cidades tinham muralhas inexpugnáveis. Não me interessa. Jericó era uma cidade tão grande, as suas muralhas eram tão gigantescas, era 12 por 6, e a casa de Raabe, a meretriz, estava em cima dessa muralha. Imagine o tamanho dessas muralhas. 7 nações ali dentro. Regra de ouro da fé, escute isso aqui. Deus não nos chamou para contar os inimigos, ou o tamanho do problema. Deus nos chamou para vencê-los. Tem gente que só olha para o problema
e nunca olha para quem pode resolver o problema. Davi não olhou para o gigante. Ele pegou 5 pedras. Mas não é porque ele estava com medo de errar a primeira, não. Era porque, além de Golias, havia mais 4 gigantes. E ele pensava, vou matar esse, e se os outros se atreverem, vou matá-los também. Porque era uma ameaça para Israel. Ele estava determinado a vencer. Quando ele foi para lutar com o gigante Davi, com o gigante Golias, ele já sabia que tinha a vitória nas suas mãos. Passe o Jordão, irmãos. Não fique olhando para o tamanho do gigante. Não fique olhando para o tamanho do problema. Você está aqui na porta. A vitória é sua pela fé. Quando ele foi lutar contra o gigante, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47, ele diz: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda Israel, toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Passa o Jordão, meu irmão. Deus tem promessa na sua vida. Você está aqui, ó, do lado, vai morrer nesse deserto se tem toda uma terra prometida para você alcançar. A vitória vem de Deus. Só que entre a terra prometida e nós, e a promessa, existe um Jordão. Você pensa que você é a única pessoa que tem Jordão na sua vida? Não. Todos nós temos os nossos Jordões. Uma doença, um relacionamento quebrado, um pecado secreto, um sonho quase impossível. Você sabe que esse pregador, Charles Spurgeon, eu sou, assim, fã de carteirinha do que ele escreve. Esse homem, com apenas 20 anos, já atraía multidões para ouvir as suas mensagens. Só que a igreja dele era pequena demais. Até que ele decidiu construir uma igreja para 5.500 pessoas. E ele levou essa ideia para uma reunião de ministérios, falou dos seus sonhos, e começou aquele murmurinho lá dentro, e ele disse: olha, se algum dos senhores que estão aqui presentes não creem que Deus pode fazer isso, se tem dúvida de que esse sonho pode ser realizado, podem sair. Eram 30 líderes, 23 saíram na hora que ele disse essas palavras. 7 líderes ficaram com Charles Spurgeon. Ele construiu o famoso Tabernáculo Metropolitano de Londres. E olha que coisa interessante. Por 30 anos, essa igreja ficou lotada de manhã e à noite, de homens e mulheres sedentos e ávidos em ouvir a palavra de Deus. Por que você acha que você não pode passar o Jordão? Por que você não toma posse dessa bênção? Toma posse dessa vitória? Porque muitas vezes nos falta discernimento espiritual. Às vezes nós queremos fazer a coisa Deus manda de um jeito e nós queremos fazer de outra maneira. Deus mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus, sozinho. O que ele fez? Levou o sobrinho Ló. A tragédia de Sodoma e Gomorra. Deus prometeu um filho a Sarai. O que ela fez? Não teve paciência para esperar em Deus e deu Agar para o seu marido, Ismael. Deus mandou Moisés falar à rocha, e ele, ansioso, nervoso, bateu. Deus mandou Saul aniquilar os amalequitas e matar o rei Agag. O que ele fez? Poupou o rei Agag. Deus mandou Jonas ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. O que aconteceu? Deus mandou um grande peixe. Deus tem projeto na minha e na sua vida. Porém, tenha discernimento do que Deus quer fazer.
Há coisas que é só entre você e Deus. Há coisas que é entre você, Deus e a sua esposa. Há coisas que é entre Deus, você, sua esposa e seus filhos. Deus, você, sua esposa e seus filhos e amigos. Mas você precisa ter esse discernimento. E Deus, falando com Josué, por 3 vezes, ele repetiu a mesma palavra. Esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 7, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Você se lembra daquela passagem da mulher hemorrágica? Depois que Jesus a curou, ele chamou aquela senhora e disse, esforça-te e tem bom ânimo. Você se lembra daquela passagem daquele jovem paralítico, deficiente, desanimado, e 4 amigos disseram, ei, vamos te levar para o culto. Onde é esse culto? Deram a informação e disse, não vou nada. Deixa eu ficar aqui na minha cama, sou paralítico, não tem solução para o meu problema. Desanimado. Sabe o que os amigos disseram? Negativo. Você vai com cama e tudo. Ok, não quero ir, mas vou. Quando chegaram lá na porta, o desanimado disse assim, eu não falei que não era para eu vir? Olha o tumulto que está nessa porta aí. Como é que nós vamos entrar? Me leva de volta para casa. E os amigos disseram, negativo. Vamos fazer um buraco na parede, vamos no teto. Você vai entrar nesse culto, nós vamos levar você perto de Jesus. Enquanto Jesus não orar por você, nós não vamos sair desse culto. Depois que Jesus orou por aquele paralítico que ele andou, o que Jesus disse para ele? Tem bom ânimo. Esse Jordão é fácil de ser passado. Onde estão os músicos? Essa noite, talvez eu esteja falando com pessoas que estão a um passo da vitória, a um passo da conquista. E nos falta fé nos momentos cruciais das nossas decisões. Decida com Cristo. Ele tem sempre o controle das nossas ações, das nossas condutas. E eu quero que essa noite você saiba que o Senhor Jesus Cristo sempre desperta ânimo nos nossos corações, através das suas promessas, de acordo com a sua vontade. Deus essa noite falou no meu coração e eu peço ao Espírito Santo que tenha falado no seu coração também. Existem alguns princípios para que a fé nos alcance e nos acompanhe. Ser conduzido pela palavra. No versículo 7 diz assim, então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 3 princípios. Meditando, quando, pastor? Dia e noite. Fazendo, como? Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Falando, de que forma? Incessantemente. Teve oportunidade? Fale de Cristo e esse crucificado. O Jordão estava a um passo. E era hora de tomar uma decisão e dizer, eu vou passar esse Jordão pela fé. Eu quero orar por você essa noite. Nós vamos ministrar a ceia por intermédio do irmão Jovino. Mas eu quero orar por você, para que Deus aumente a nossa fé, a fim que nós possamos alcançar as vitórias que estão prometidas para nós. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na vida das irmãs. Deus tem promessa para todos nós. Deus tem promessa que vai me dar um novo iPad. Deus tem coisas grandes. Não se esqueçam disso aí.
Esse Jordão é Cristo. Para entrar na terra prometida, tem que passar por Ele. A lei nos levou até próximo. Dali para frente, ela não podia fazer mais nada. Mas Cristo estava ali. Quando passamos por esse Jordão, o próximo passo é a terra prometida. A terra que emana leite e mel. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Já quero convidar o irmão Jovino para estar aqui conosco, para que nós possamos participar do cerimonial de Santa Ceia. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que vieram essa noite para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós já passamos esse Jordão pela fé. Fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Te damos graças, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelas conquistas. Te agradecemos porque nós não morremos no deserto. Passamos esse Jordão pela fé. E sei que a terra prometida nos espera. Em nome de Jesus Cristo.